Vou aproveitar que a Paulinha está aquecida aqui para falar de um assunto que rendeu bastante no dia de ontem, com várias versões, reviravoltas. Quero saber qual é a verdade, o que nós temos de fato dessa história, Paulinha, da retirada de livros das escolas públicas. São vários títulos de autores brasileiros ali, as escolas públicas de Rondônia, e isso teria acontecido por uma determinação do governo do estado. Vamos começar do começo? Vai lá. Do começo da confusão, depois a gente já tem uma nota oficial, então talvez traga aí a versão oficial do que aconteceu. Vocês julguem, teremos um debate sobre isso, acredito, Edgar. Então vamos lá. A Secretaria de Educação de Rondônia distribuiu na quinta-feira um memorando que listava livros que teriam de ser recolhidos das escolas, porque continham o que foi definido ali como conteúdos inadequados a crianças e adolescentes. Eram 43 títulos de autores como Caio Fernando Abreu, Euclides da Cunha, Ferreira Goulart, Nelson Rodrigues, Rubem Fonseca. Tinha também O Castelo, do Franz Kafka, Macunaíma, do Mário de Andrade, Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. Essas duas, inclusive, recomendações ali para o vestibular, né? Livros obrigatórios para o vestibular. E todos os livros de Rubem Alves. Este homem que é parça de quem? Será que vocês sabem? Parça de Paulo Freire. Todos deveriam ser recolhidos, esses livros muito perigosos. Bom, claro que isso acabou causando estranheza, né? E aí a imprensa foi lá questionar, nossa, mas o recolhimento, o que está acontecendo desse recolhimento? E o que aconteceu é que o secretário de Educação do Estado, Swami Vivekananda, disse que, a princípio, se tratava de uma fake news, né? Que isso não era verdade. Mas aí foram averiguar e, de fato, os documentos, esse memorando, era um memorando oficial, ele tinha ali a assinatura, não exatamente do secretário de Educação, tinha uma assinatura eletrônica da diretora-geral de Educação, a Irani Moraes. Então, não era exatamente a assinatura dele, né? Era a assinatura eletrônica dessa outra pessoa, que é a diretora-geral de Educação. Bom, então a princípio ficou essa história, é fake news. Bom, não era fake news, né? O documento era oficial, o que obrigou ali eles a emitirem uma nota oficial explicando o que aconteceu. Então vamos à nota oficial. Livros citados em lista são clássicos da literatura e não serão recolhidos, tá? A primeira coisa importante aqui, afirmada pela Secretaria de Estado da Educação de Rondônia, que esclareceu que recebeu uma denúncia que nas bibliotecas das escolas estaduais haviam livros paradidáticos com conteúdo inapropriado para o público-alvo, alunos do ensino médio. E que aí, mediante essa denúncia, a equipe técnica da secretaria analisou as informações e constatou que os livros citados eram clássicos da literatura brasileira, muitos deles usados até, né, nos processos seletivos de vestibulares. Então, o que aconteceu foi o seguinte, o processo eletrônico que contém análise técnica foi encerrado imediatamente, sem ordem de tramitação para quaisquer órgãos externos, secretarias ou escolas públicas. Ou seja, teoricamente, houve uma denúncia, um estudo que acabou ali encerrado porque foi averiguado que não vinha ao caso. Mas, de alguma forma, a lista foi parar ali, né, enfim, para as escolas e tal. E aí eles fecham dizendo o seguinte: serão tomadas todas as medidas necessárias para investigar o vazamento das informações internas equivocadamente documentadas. Sim, teve algum momento... É uma desinteligência, Uma desinteligência. Né? Teve algum momento que o secretário falou, olha, não, tudo passa por mim, mas eu estava meio longe disso. Ele se mostrou, ao mesmo tempo, um pouco surpreso com a informação, tanto que diz que era fake news, mas que depois falou, não, tudo passa por mim e tal. Só para acrescentar e passar a bola pro Alexandre, pro Adriles, Vini, e para a gente começar a debater isso aqui, o governador de Rondônia é um coronel também filiado ao PSL, Marcos Rocha é o nome dele, muito provavelmente vai acompanhar o Bolsonaro na formação do novo partido aí, o Aliança pelo Brasil. Vamos lá, começa com você, Borges. E aí, como é que você viu esse episódio? Foi uma desinteligência mesmo? Olha, não, tem o óbvio, é claro que esse negócio de ficar fazendo índice, de banir clássicos da literatura e coisas da alta cultura é uma grande bobagem. É errado, e a sociedade reagiu muito rápido e essa história caiu com muita velocidade, mas
Eu acho que a verdadeira questão que a gente tem que pensar é o seguinte, tem uma gritaria muito grande, mas quantas pessoas que não estão envolvidas nisso, mas estão gritando, leram esses livros todos, né? O Brasil é um país que lê pouco, é um país que tem problemas seríssimos de educação, de analfabetismo funcional. Eu não tenho aqui os números atualizados de Rondônia, mas eu imagino que Rondônia não seja exatamente a Finlândia em termos de números educacionais. Então eu acho que, ok, vamos gritar, vamos ter a atitude que a sociedade teve correta em relação a esse episódio de ontem, mas que isso também sirva para a gente lembrar dos grandes e seríssimos problemas educacionais que o país tem no ensino fundamental. O brasileiro precisa ler os clássicos, precisa voltar os olhos à alta cultura. A gente realmente tem um país que, liberando ou não livros dessa lista, o Rondônia e o resto do Brasil todo vai continuar a ter os problemas que a gente sabe que tem. A gente tem criticado muito, em maior ou menor grau, a condução da educação no país e a gente precisa continuar muito vigilante e muito em cima. Esse é um episódio, claro, anedótico, ridículo, que cheira a censura. A sociedade fez o que tinha que fazer, mas não vamos baixar a guarda. O Brasil tem problemas muito sérios de educação e esses problemas continuam mesmo tirando esse pequeno bode da sala. Como é que você pondera isso, Adrilis? Olha, eu acho que não é uma coisa só anedótica. Eu tenho que dizer assim, a gente acusa muito a extrema esquerda, né, historicamente, de diminuir a bibliografia, ou seja, a censura subliminar, sutil, de não mostrar outros livros. Inclusive o grande professor Olavo de Carvalho falava disso, que a censura na esquerda, na cultura, na inteligência brasileira, não era proibir livros, era não apresentar novos autores, novos pontos de vista, novos filósofos. Aqui a gente está vendo uma espécie de princípio de censura do que se acusa a extrema-direita. Estou dizendo que o governo é de extrema-direita? Não. É um governo conservador, é um governo de direita. Mas dentro do escopo de um governo de direita, é evidente que existem algumas pessoas que são burras, porque existem pessoas burras em qualquer tipo de nicho, qualquer tipo de ideologia ou qualquer tipo de governo. Esse governador, de alguma forma, esse secretário de Cultura, talvez achando que fosse agradar as hostes do governo central, resolveu fazer um tipo de índex. Só que aí extrapolou. Ele começou com o amigo do Paulo Freire, como é que ele chama? O Rubem Alves, que eu também não gosto, aliás. Mas só que aí ele foi pra literatura, cara. Ele foi pra arte. E aí a coisa mais perversa que pode ter, que não seria um conteúdo inadequado, que seria um conteúdo inadequado. Olha, a literatura é uma inadequação por princípio. A arte é um princípio de inadequação a um sentido arbitrário de vida. Ou seja, houve algum tipo de princípio de querer agradar o governo central. Eu tenho essa desconfiança. É um governador, se permitiu de alguma forma isso, se houve esse tipo de princípio de ideia, é uma coisa muito complicada, muito suspeita. Cabe sim a exoneração, não só tratar o caso como anedótico, cabe a exoneração desse secretário. Eu acho que caberia até um pedido de impeachment, porque você querer censurar a consciência mais profunda de uma criança que está em estado de educação é um crime, eu acho, de lesa pátria. Eu lembro quando eu ia nas livrarias da escola que eu tinha, que era um colégio de freiras, e a irmã falava para mim, esse livro não é adequado para você. A minha professora de português ia lá, pegava, e eu lia desde os 8 anos de idade, meus Kafkas, meus Vitor Hugos, enfim. Eu acho esse um caso, assim, não só anedótico, mas lamentável, e ele simboliza um estado de coisas, de um extremismo, de alguns políticos que estão indo por um caminho muito esquisito. Por que vocês acham que o Macunaíma que virou o emblema desse imbróglio? Porque são vários outros livros, né? Tem vários autores, de Nelson Rodrigues, Machado de Assis, Kafka, né? O Kafta, foi ministro da Educação, né? Impressionante você, né? Exato. Mas por que o Macunaíma... Olha só o emblema de tudo isso. O Macunaíma é um índio... Isso, e é visto como esse símbolo desse Brasil malandro, preguiçoso e tal. Então ele ser proibido tem uma ironia. Com todas as alegorias fantásticas, né? De transformação pelas quais ele passa na narrativa ali, né, do Mar de Andrade. Quando eu quis dizer anedótico, eu acho importante o ponto que o Adriles levantou, eu não estou diminuindo o episódio, mas eu acho que é importante que a gente saiba que existe sim uma ala desse pessoal
que, em nome da chamada guerra cultural, tem feito todo tipo de boçalidade. Exato. Então a gente tem que estar contra isso, claro. Né? Quer dizer, existe uma certa hegemonia do mercado editorial e até na cultura como um todo brasileira ideológica, a gente sabe que existe, isso é demonstrável. Isso existe, aliás, no Ocidente, de algumas décadas para cá. Né? Até nos Estados Unidos tem um movimento muito interessante que chama a Heterodox Academy, essa busca de ter mais diversidade de pensamento na universidade. E isso não é um problema só brasileiro, é um problema do Ocidente como um todo. Ok, e isso existe, mas em nome da chamada guerra cultural, e essa analogia com guerra e com militarismo, tem se feito muita boçalidade, e talvez esse episódio esteja inscrito nisso.